Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo a esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 31 de julho de 2019. Como ele não é ao vivo e ele vai ficar aqui no canal postado, eu não sei quando você vai assistir, mas seja como for, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo ele é parte de uma série que eu coloquei agora, vou colocar em ação no próximo mês de agosto de 2019, o mês que começa amanhã, e ele se chama Mulheres Inspiradoras. Qual que é o objetivo dessas entrevistas? Eu convidei várias mulheres que eu conheço de perto ou de longe, que já conversei com elas, e que por alguma razão, ou por várias delas, eu as considero inspiradoras. Então, qual que é o objetivo disso? É inspirar você, mulher que nos acompanha aqui, e você, homem também, pai ou adolescente que nos acompanha. Por quê? Porque nós precisamos de inspiração. Olha, para superar os nossos limites e as nossas expectativas, num mundo como esse que nós estamos vivendo, um mundo que, na maioria das vezes, é denso e procura jogar a gente para baixo o tempo todo, com uma mídia podre, igual a gente tem no mundo hoje, com redes sociais mostrando lixo o tempo todo, a tendência da gente é não acreditar mais na gente. E o que eu quero é inspirar você, seja homem, mulher, adolescente, criança, não importa. Então hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Cristiane Salgado. Eu tive a oportunidade de conhecê-la há alguns meses. Ela é esposa de um camarada que eu admiro demais, o Eric Salgado. Você já viu aqui entrevistas que eu fiz com ele aqui dentro do meu canal. Se tornou também um amigo, é uma pessoa que eu já admirava há muito tempo, pelo ser humano que ele é, pela veia empreendedora que ele tem. E a Cris eu conheci há algum tempo. Ela reside lá em Orlando, junto com seu esposo, seus filhos, e nós estivemos juntos agora por 2 ocasiões e eu pude conhecê-la um pouco mais e a minha admiração cresceu. Então, eu a convidei, ela aceitou gentilmente estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para ela agora, vou deixar que ela se apresente para vocês também, e depois vai ser assim um bate-bola como outras que você já viu. Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, e depois eu te dou as instruções no final. Então, Cris, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o meu convite, a palavra é sua. Olá a todos, eu que agradeço o Ivan imensamente pelo convite, eu fiquei lisonjeada, imagina, de participar da sua sede, Mulheres Obrigado. Inspiradoras, ainda mais com esse tema. Eu espero acrescentar um pouquinho da mesma forma que vocês todos me acrescentam muito todos os dias. Eu assisto os seus vídeos e eu acho fantástico, já li os seus Obrigado. livros e a gente caminha junto assim nos entendimentos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom. Querida, então a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, ó, conta um pouquinho para a gente como é que foi, por exemplo, muitos aqui do meu canal, né, e da internet em geral, conhecem o Eric Salgado, né? Então, tanto que nos vídeos eu sempre chamo de lenda, né, porque quando eu ouvi falar dele, em 2016, a primeira vez, assisti, logo que eu me associei ao MB100, na época comprei o primeiro plano, entrei no mundo digital, vamos dizer assim, foi pela OMB100. E na época, através do Neemias, eu fiquei sabendo do Eric e assisti aos primeiros vídeos dele. E já me encantei automaticamente, porque ele tem um jeito de tratar os assuntos muito parecido com o meu. Então, eu tenho certeza que é uma curiosidade que muita gente tem, né? Como é que foi para você? Conta um pouquinho, por exemplo, como é que você o conheceu, como é que vocês colocaram, como é que vocês começaram a sua caminhada, quantos filhos vocês têm hoje? Você pode falar um pouco sobre o seu papel também na Builderall, como é que você atua hoje, como é que você... Fique à vontade para contar para a gente o que você acha que seja inspirador para quem está nos ouvindo também, né? O Eric é uma inspiração para mim também. Nós somos casados há 17 anos, nós temos 3 filhos de diferentes idades, eu tenho um enteado de 20 anos, um filho de 15 e uma menina de 7 anos. E nós já moramos em Orlando há 11 anos. Então, nós somos imigrantes e a nossa caminhada empreendedora, eu digo a nossa porque é mais a dele, mas eu estou no barco junto e é uma aventura muito gostosa junto. A gente se conheceu no Brasil há 17 anos, lógico, e começamos eu estava recém saída da faculdade, eu fiz fisioterapia e o Eric tinha uma academia de ginástica, então eu fui trabalhar com ele e assim nós começamos a vida juntos. O Eric sempre foi empreendedor. E eu nunca fui empreendedora, eu sou completamente o contrário dele.
E foi uma caminhada junto, porque nós aprendemos junto. Ele é muito empreendedor e eu sou mais cautelosa. E nessa caminhada nós fomos nos balanceando e hoje ele é um pouco mais cauteloso e eu sou um pouco mais ousada. E deu muito certo. Nós trabalhamos juntos, Ivan, desde o dia 1. Nós passamos todos os dias juntos. Às vezes as pessoas acham isso muito difícil, porque a gente acorda junto, nós vamos trabalhar juntos, nós resolvemos as coisas da família junto e saímos juntos, nos divertimos juntos. E a nossa alegria é estar junto e fazer com que os nossos filhos tenham momentos especiais com a família. Nós valorizamos demais a família em todo esse percurso, porque às vezes também é difícil de achar o equilíbrio entre o trabalho, porque é uma carga de trabalho muito grande, mas o meu papel como esposa nessa trilhada de 17 anos foi sempre estar ao lado do Eric. Ele tem sempre foi assim, na minha visão, à frente um pouco de todo o mercado, do que estava acontecendo. Ele sempre foi bastante ousado, mas o Eric, você sabe, ele tem uma característica muito importante, que ele é o que você vê na tela é o que o Eric é. Ele é muito honesto, ele tem muito coração e ele é muito determinado a fazer a coisa certa. E ele não pensa só nele, ele pensa no grupo como um todo. Ele é um paizão, assim, que protege todo mundo. É exatamente o que ele faz com a nossa família, ele faz com a família Wilderol também. Uma trilhada de 17 anos juntos, trabalhando. Nem sempre foram alegrias, porque nós também passamos por altos e baixos, mas o Eric sempre teve a parte empreendedora e eu cuidei sempre das coisas mais da casa. Trabalhamos juntos desde o dia 1 que eu falo. A mulher tem o papel de suporte do homem. Eu apoio o Eric tanto no trabalho quanto em casa. Nós dividimos os papéis e também nós, como é que eu posso dizer? É uma mistura muito louca, mas que dá certo. A gente trabalha junto, eu divido meu tempo. De manhã eu trabalho para a empresa e à tarde eu cuido das crianças, porque aqui nos Estados Unidos as crianças estudam até as 3 horas da tarde, então eu tenho um tempo para trabalhar e me dedicar à empresa de manhã. E hoje em dia, então, à tarde eu cuido das crianças e da casa, que eu também adoro, que é todo o processo da família. Você vê que interessante, olha. Eu já atendi várias empresárias nos 21 anos de empresa. Eu já atendi várias empresas que eram do casal, já atendi empresas que eram só do camarada e já atendi empresas que eram só da esposa também. E todos os casos em que eu encontrei uma mulher que era empreendedora e que ela estava frustrada por uma série de coisas, em todos os casos, em algum tempo, nós criamos uma situação em que ela pôde trabalhar meio período e cuidar dela mesma, ou da casa, ou dos filhos, porque às vezes não tinha filhos, em outro período. E olha, não me lembro de um caso onde a pessoa não tenha ficado feliz fazendo isso. Porque é como você falou, às vezes as pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles costumam não ter equilíbrio. Agora, conta pra gente o seguinte, o que é que você faz na Builderall? Qual que é o seu papel hoje? Você trabalha lá meio período, por exemplo, um pouco mais, porque aí tem esse horário, né, das crianças na escola. Qual que é o seu papel lá? Do que você cuida? Então, hoje na Builderall eu tenho um papel que eu cuido das traduções e de todo o grupo de traduções. Hoje nós somos 18 para 20 pessoas no mundo inteiro traduzindo a Builderall, traduzindo as ferramentas, produzindo vídeos em 20 línguas diferentes. Então, eu cuido desse processo todo, que é como adicionar o tradutor à empresa, apresentar todas as ferramentas e todos os ambientes de tradução e ficar enviando todo o material para que seja traduzido. Então, eu consigo fazer isso no meu período de trabalho, sem que eu tenha que ficar atendendo online, porque eu não posso estar disponível o tempo todo. Se me vem um pedido, por exemplo, de atendimento, eu posso demorar um pouco mais para responder. Então, esse trabalho de tradução, de management, né, ficou melhor para mim. Então, eu estou muito, muito feliz com isso.
porque eu consigo trabalhar. É muito importante para a mulher isso, se sentir ativa, se sentir produtiva. Mas, se você me permite contar um pouquinho da minha história, quando a Claro, gente claro que chegou sim. nos Estados Unidos, não foi assim. O Arthur chegou aqui com 3 anos de idade, ele era praticamente um bebê, e a gente estava recém-chegado nos Estados Unidos. Então, a minha opção e a do Eric foi: Cris, você cuida do Arthur, das crianças, e eu cuido da empresa. Então, eu parei de trabalhar nessa época e me dediquei só ao Arthur. E foi assim com a Amanda também. Quando eu tive a Amanda, eu também parei de trabalhar por algum tempo e me dediquei só às crianças. E eu me sinto uma felizarda de poder ter o privilégio de cuidar dos meus filhos. É uma fase deliciosa que não volta mais, passa muito rápido. E então, eu tive esse privilégio de cuidar das crianças nesse período de pausa. Então, entre trabalho, eu pude pausar para cuidar dos meus filhos, e agora que a Amanda já está indo para a escola, já está em outro processo, eu voltei a trabalhar e estou cuidando de um setor que me dá um pouco mais de liberdade de tempo. E, para mim, é excelente também. Quando as crianças chegam da escola, eu cuido das crianças, faço lição, levo para passear, levo para aula de balé, enfim, fico correndo atrás das crianças. E à noite, então, a gente tem o momento da família, do encontro, e à noite também consigo cuidar um pouco de mim, e ter o meu tempo com o Eric, e assim vamos vivendo. Bom, olha, agora veja bem, Cris. Existem mulheres, como a gente estava falando um pouco antes de começar a entrevista, existem mulheres que elas gostam de trabalhar fora, elas sentem essa necessidade. Ok. Existem mulheres que gostam de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e elas se realizam assim. Porque é muito importante, né, a pessoa se sentir realizada fazendo algo que ela ama, porque tudo que a gente faz com amor nos realiza e também realiza os que a gente ama, que estão próximos de nós, né? O que é que você... Eu quero fazer duas perguntas, né? A primeira é o seguinte: o que é que você diria para... Qual a dica que você daria para a mulher que ela queira, ela tem filhos pequenos e talvez por necessidade, seja financeira ou de realização, ela queira empreender? Você conhece alguma mulher assim que, mesmo não tendo um marido empreendedor, às vezes o marido ele trabalha numa empresa e ela tem filhos pequenos, como você já teve, e qual a dica que você daria para a pessoa realmente poder empreender, fazer algo independente dos filhos serem pequenos ou não, com o tempo que ela tem? Olha, a minha dica é que faça, porque se você tem no coração, nada vai te parar. O amor aos seus filhos nunca vai mudar pelo fato de você estar trabalhando. O que vai mudar, talvez, é o tempo que você tenha disponível para eles no montante de horas. Mas o que você pode fazer é ter um tempo de qualidade com seus filhos, para você, para os seus filhos, e ter o equilíbrio entre isso é muito importante. Mas o empreendimento, de empreender, sempre vai estar vivo em mulheres que são empreendedoras. Eu não sou uma mulher empreendedora. Isso é o Eric, ele é assim. Eu sou o contrabalanço dele. Mas eu conheço muitas mulheres empreendedoras que têm filhos pequenos e conseguem sim manter o equilíbrio da casa. É um pouco mais exaustivo, mas é uma coisa que, se você, como você mesmo disse, faz com amor, a gente nem percebe. Você dá conta de tudo. É muito bom. E é muito bom também a você, mulher que está nos assistindo, entender o seguinte: qual que é a mensagem por trás disso? Por que eu faço essa pergunta? Para que você, o nosso objetivo é que você nunca se sinta deprimida com a situação que você tem. Às vezes, várias mulheres escrevem para mim e dizem: ah, mas meu marido não me apoia. Ontem mesmo eu respondi 3 casos assim, respondo sempre por áudio, porque não dá para ficar escrevendo para todo mundo. Então, eu sempre pego 5 ou 6 casos todo dia e eu mesmo respondo, porque para tentar aliviar aqueles que são mais graves. E às vezes a mulher diz: ah, meu marido não me valoriza, ele não me ajuda, ele tal. Eu respondo sempre a mesma coisa: ora, se um casal não trabalha unido, então que chance vai ter? Como é que você vai poder empreender? Como é que você vai poder fazer tudo? O grande segredo é, primeiro, você cuidar de você, como eu sempre digo também. E você que está nos assistindo, se você nunca viu aqui no canal,
Em maio de 2017, eu gravei 19 vídeos só para mulheres. Eu peguei todos os casos que me vinham, que eu vejo no dia a dia, e gravei lá. É uma jornada. Ela foi feita em maio de 17, ela se chama Mulheres no Comando do Destino. Eu vou colocar nessa entrevista, de vez em quando entra uns cards aqui em cima, se você olhar na tela. Eu não sei se você sabe, mas quando você clica num card desse, ele abre uma outra tela e deixa o vídeo que eu sugeri pausado para você assistir depois. Então eu vou colocar alguns cards e vou colocar na tela final também 2 sugestões que você pode ver, porque não é o foco dessa entrevista, então eu não vou me demorar muito nisso. Mas lá tem todos os casos, ó, mães que trabalham fora, mulheres que sofrem abuso verbal, agressão física, mulheres que foram abandonadas pelo marido. Então, isso já tem 2 anos que eu fiz lá, exatamente para dar assessoria para essas mulheres, para que elas se inspirem e não parem, né? Agora, voltando ao assunto da nossa entrevista. A segunda pergunta que eu queria te fazer é, você falou que vocês têm esse equilíbrio, que vocês trabalham juntos de manhã, estão sempre juntos, vão trabalhar e tal. E muita gente diz que isso não dá certo. Ivan, eu sempre digo o seguinte, ó, são raros os casos que dá certo. Eu falo isso porque 21 anos nessa estrada, eu já vi muitos casos assim. Então, o fato de ser raro não quer dizer que é impossível, quer dizer que são poucos casos. Então, aí cabe a minha pergunta. Qual que é o segredo, ou quais são os segredos para que vocês não se cansem assim e dê tudo certinho? Amor e respeito, eu diria, Ivan. Isso é um ciclo fundamental na vida de um casal, na vida profissional, amor e respeito. Você tem que amar o que você faz, amar a si mesmo, amar o seu próximo e respeitar tanto as limitações quanto as dificuldades ou os limites das pessoas. E às vezes a gente também tem que saber que ali eu não posso ir, então eu tenho que respeitar, parar e pensar um pouquinho, olha, agora não é hora de eu falar isso, não vou ficar falando assuntos de família no meio de uma sala de negócios. Então, você tem que ter o respeito, saber lidar com todas as situações. Mas não é fácil, é desgastante, mas eu acho que todas as situações da vida são assim, Ivan, não tem receita, porque cada pessoa vive num ambiente diferente, vem de uma família de costumes diferentes. Nós nos aproximamos muito, muito pelo fato de nós termos imigrados. Então, aqui nos Estados Unidos, éramos eu e o Eric e os nossos filhos. Se nós ficássemos brigando, ou discutindo, ou deixando para resolver isso amanhã, a gente ia ficar cada vez mais sozinho. Então, nós fizemos justamente o contrário, nós nos unimos e nos fortalecemos entre nós, e hoje nós somos, como se diz, nós somos um só. Eu sei o que ele está pensando, ele sabe o que eu estou pensando, vamos fazer isso junto, a gente já está bem, bem coordenado. Mas o fato de ter imigrado nos trouxe isso. Um valor muito grande pela nossa família. Nós somos muito unidos, todos os nossos filhos também, mas justamente por isso. Mas isso é uma coisa boa, que a gente pode também, como mulher, valorizar, que a nossa família é sempre meio importante. A nossa família é você, seu esposo e seus filhos. Pai, mãe, tios, tias são parentes. Então, as decisões a gente toma em família, em marido e mulher e os nossos filhos. Isso a gente aprendeu na vida e tem dado certo. Nós caminhamos juntos, mas com o coração sempre cheio de amor. Então, nós vamos tomar essas decisões que vão afetar a nossa família, nós vamos pensar e vamos tentar tomar as decisões corretas com amor, seja para o bom ou seja para o mal. Agora não é hora de fazer isso, agora podemos fazer isso. Então, é assim que nós fazemos, com amor e respeito. Foi isso que nos ajudou muito a nossa convivência diária. E é assim que fazemos, por um trabalho e na família. Está funcionando bem. Cris, é interessante, ó. É a primeira vez que eu ouço alguém que não seja eu usar a expressão que você usou, porque eu uso isso o tempo todo em alguns vídeos. Ontem, um dos casos que eu respondi, eu falei exatamente isso.
é o seguinte, as pessoas, elas às vezes não conseguem entender coisas simples. Ó. Então, você que está nos assistindo, eu vou aproveitar o gancho aqui, e você acabou de ouvir de uma outra pessoa aquilo que eu sempre digo aqui. Veja, primeira coisa que você precisa saber, na Bíblia, o primeiro mandamento com promessa dos 10 mandamentos, ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, veja, o que é honrar? Aí eu estou falando para você a minha interpretação de anos de estudo debaixo do espírito de oração. Honrar significa respeitar, fazer por eles tudo que você puder, ser grato a eles por tudo que eles lhe deram, que é tão grande que você nunca vai poder pagar, certo? Ok. Mas não está escrito assim, ó, carregue seu pai e sua mãe, para que ponha teu pai e tua mãe na frente de tudo, tá? Então aí vem a segunda citação bíblica, que está antes até dos 10 mandamentos. Deus disse assim, ó, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Então entenda, ó, quando você constitui uma família, mesmo que você não goste de ouvir isso, aí quando você não gosta, é um problema inteiro seu também, porque é uma coisa que você tem que resolver, né? Quando você não gosta, é importante você lembrar de uma frase de Nietzsche que diz o seguinte, as pessoas odeiam as verdades que abalam suas ilusões. Então, quando você constitui, quando você nasce, então você está na sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quando você se casa, seus pais, sua mãe, seus irmãos passam a ser parentes, ou seja, a família consanguínea. A sua família agora é você e seu esposo, ou você e sua esposa, você e seu esposo ou sua esposa e os filhos que vocês gerarão. Então, sempre em primeiro lugar, tem que vir a sua família. É como a Cris acabou de dizer. Se você fizer assim, a paz, a prosperidade, tudo vem. Muitos casamentos acabam porque não há esse limite. Então, o cara tem que engolir os parentes dela e ela tem que engolir os parentes dele e arrastar. Não é só engolir, arrastar, mudar toda a vida, carregando aquele peso, mas as coisas não são assim. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, se você, em qualquer momento, traz peso para a sua própria vida, saiba que são escolhas suas. Aí não há o que ninguém possa fazer. E eu nunca tinha ouvido alguém dizer isso. E até hoje só eu é que digo isso. A diferença entre parentes e família. E quando a gente fala, parece que está virando as costas. Não estamos virando as costas. O Não me respeito, o entendam amor vão mal. estar sempre ali, mas não é sua obrigação. Então não adianta sacrificar a família para fazer o que não pode ser feito. Tudo que pudermos fazer, faremos, não é? Exatamente. Para a Bom que gente se foi uma pensa assim, né? decisão difícil até, porque no Brasil a gente tem um costume familiar de todo domingo encontrar na casa da avó e o almoço em família. A gente sente muita falta disso. E foi uma decisão difícil, inclusive para os meus pais, que imagina, você vai levar os meus netos embora para os Estados Unidos, como é que você vai fazer? Eu não vou poder ver. E a preocupação da língua, como é que eu vou falar com eles depois? E, enfim, estamos aqui, os meninos falam português, os meus pais estão aqui sempre, tudo se resolve, mas a decisão foi difícil na hora, foi a decisão da nossa família, em três, nós vamos embora, vamos trazer a empresa do Brasil, vamos levar para os Estados Unidos, foi um processo longo, caro, que consumiu muito emocionalmente a gente, porque nós estávamos sozinhos aqui desbravando, não desbravando, porque Deus cuidou da gente em todos os detalhes, eu sou muito grata por tudo. Mas foi assim, a gente sai, aliás, do nosso mundo protetor ali, da sua família, do Brasil, de todo mundo tá junto e vem para um país novo, língua nova, tudo novo, os costumes são diferentes. Por mais que Orlando seja uma cidade turística, mas quando você vive, você precisa entrar e respeitar os costumes do país onde você reside, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. É importante você respeitar e você se adaptar às regras do país onde você está residindo. Se você vive no Brasil, você respeita as regras do país. Quando você viaja, você tem que saber e respeitar as regras do outro país, porque senão você vai gerar um ambiente de conflito. Todos os dias você vai sofrer. Então, a adaptação é importante, você tem que ter um entendimento claro disso. Respeitar sempre as regras, as hierarquias, e assim você vai conseguir prosperar, como você disse. Legal, Cris. Agora, uma curiosidade que eu tenho, ó.
as pessoas falam assim que quando a gente, por exemplo, eu trabalho em casa, que nem agora que hoje eu estou trabalhando em casa, meu escritório fica aqui. Então a gente trabalha em sistema de home office. O Eric me disse também que ele, apesar de ele trabalhar lá, tem dias que ele opta por trabalhar em casa e tal. E ele também me disse que quando, assim como eu, quando ele está no meio de um projeto que a gente tem um tempo para a gente terminar, ele falou, olha, tem dias que a minha filha acorda e eu estou trabalhando. Ela vai para a escola, quando ela volta, eu estou trabalhando. Quando ela vai dormir, eu estou trabalhando. E às vezes no outro dia, quando eu acordo, ela está trabalhando. Então teve vezes dela perguntar para mim: você dormiu aqui no escritório? Então, eu sei que ele é um cara que trabalha bastante também, assim como eu. Mas como é que, quando você percebe que ele está passando um pouco da linha, porque às vezes a gente que ama o que faz não percebe que está passando da linha, né? Exagerando um pouco. Como é que vocês fazem esse equilíbrio? Você tem liberdade de dar um alô para ele? Ele aceita esse alô? Ou ele sempre sabe equilibrar o tempo e tal e não deixa faltar nada? Como é que é essa questão? Como é que vocês administram o lance de trabalhar em casa? Isso a gente tem mesmo. O Eric trabalha bastante, principalmente nessas épocas de lançamento, que fica tudo uma loucura. Ele trabalha bastante em casa e em todos os ambientes da casa. Tem um computador, ele se dedica e ele cumpre aquilo que ele faz. Ele tenta entregar tudo dentro dos prazos. E eu entendo isso como a responsabilidade dele com os usuários dele, com o negócio dele, e esse entendimento, assim, eu tenho que ter para a saúde da nossa família também. Então, quando eu vejo que ele está com reuniões, com projetos, com coisas para fazer, que tem os deadlines, então eu cuido das crianças. Aí eu cuido delas até passar dessa fase. Ele sabe quando ele está trabalhando muito, e mesmo durante esse workaholic moment, assim, que ele está tendo, ele para algum tempo, ele também precisa, nem que seja uma meia hora, vamos ficar aqui um pouquinho junto, vamos assistir televisão, vamos sair para jantar. Então, em alguns momentos ele também para, respira, e as crianças, aí a gente conversa e suprimos desse jeito, dessa fase. Mas também não é sempre assim. Quando passa essa fase de trabalho, aí sim, a gente fica à tarde juntos. Tem dias que ele fala, hoje eu não estou rendendo, não estou conseguindo trabalhar, minha cabeça não está funcionando, vamos sair. Então, vamos pegar as crianças mais cedo na escola. Então, pegamos as crianças mais cedo, saímos, passeamos. Então, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber identificar os momentos de picos e os momentos que tá tudo bem. Podemos também relaxar um pouquinho e curtir a vida. Que legal. Pessoal, ó, veja bem, olha como que é simples, gente. Ó. A minha ex-mulher, eu fiquei casado com ela há 26 anos. E ela sempre dizia assim para mim, que eu era muito diferente na época, ela dizia, amor, a vida é simples, nós é que complicamos. Né? Isso nunca mais saiu da minha cabeça, porque anos depois, né, bem diferente do que eu era, hoje isso está sempre na minha cabeça. Eu penso, poxa, como eu complicava a vida, e a vida é tão simples. Né? E é isso que você falou. Olha, ontem à tarde, eu estou em pleno planejamento de lançamento, então eu fiz uns tratos aqui com a minha galera, tal. Por exemplo, toda noite eu tenho live, então preciso de silêncio, eu preciso que cuide um pouco das crianças para mim e tal. E mesmo assim, ontem, como eu cheguei ontem de uma viagem para Santa Catarina, que eu tinha ido a trabalho no sábado, fiquei sábado, domingo, voltei na segunda. Anteontem, quer dizer, como eu voltei anteontem, ontem eu tinha um dia de trabalho cheio, porque eu cheguei aqui na segunda-feira à tarde, mas ontem eu estava morrendo de saudade das meninas. Então o que eu fiz? Eu acordei bem mais cedo do que eu já acordo, adiantei tudo e quando deu 13 horas eu desliguei tudo e falei, agora nós vamos ao parque andar de bicicleta. E eu fui com elas e voltei só às 18, porque eu tinha compromisso às 19. E veja, isso recarrega a gente emocionalmente. Isso recarrega, essas pausas, o fato de você estar perto de quem você ama. Eu amo ser pai, amo ser avô, amo estar com a minha esposa, então amo ligar para os amigos, ter um tempo para a gente. Isso que a Cris falou é fundamental. Você vê que é um traço das pessoas que são prósperas. E as pessoas prósperas, elas são prósperas porque são felizes. Então você que está nos assistindo, homem ou mulher, se você trabalha em casa, ok, mas lembre-se de tirar o seu tempo para você fazer uma caminhada, para você dormir, sei lá, para você
usar esse tempo para você também, que é uma coisa que muita gente também não entende, Cris. A pessoa, quando eu falo para as mulheres assim, tem um dos vídeos da jornada que eu falei, ponha-se em primeiro lugar, cuide de você, separe um tempo para você mesmo. A pessoa se sente culpada de separar um tempo para ela mesma. E ela esquece que os filhos vão crescer, que ela vai envelhecer, porque o envelhecimento é algo natural, mas que a gente pode envelhecer, mas não ficar velho. Então, qual a mensagem que você daria, que você dá para as mulheres, especificamente as mulheres, que elas se sentem culpadas em tirar um tempo para elas? O que você diria para elas? Acontece com todas as mulheres isso. Acontece, ai, não vou fazer isso porque eu preciso fazer aquilo. Não, não faça. Tirar o tempo para a gente é importante, mas também, deixa eu te dizer, não precisa ser horas a fio, 5 horas de salão de beleza, não é isso que vai te trazer felicidade. São diferentes formas que você também expressa o jeito que você ama. O jeito que eu expresso a minha de cuidar dos detalhes, de receber uma pessoa bem, de fazer uma comida gostosa, de ter uma toalha limpa em casa. Então, esse é o jeito que eu cuido da flores. Mas o jeito que o Eric expressa o amor dele não é me trazendo flores todo dia. Ele me pergunta assim, em algum momento do dia, todos os dias ele me pergunta: você tá bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo? E a minha resposta é definitiva para ele. Eu falo: eu não posso ficar esperando dele que no final do dia ele vai me trazer flores. Então, o que eu faço? Se eu tô com vontade de ter flores, eu vou lá e compro. Compro umas flores, deixo bonitinho e eu sei que ele gosta de mim, que ele tá me cuidando, mas de uma outra forma. Ele cuida de absolutamente de todo o resto. Tirar o tempo para você, às vezes, é fazer uma coisa que você gosta. É importante para a mulher manter sempre a sua autoestima, porque a minha preocupação não é estar sempre bonita, eu nunca vou usar, aliás, posso usar, não vou dizer que nunca, uma maquiagem mais pesada, mas não combina comigo. Acho lindo quem faz, acho talentoso, inclusive artístico, mas não combina comigo. Então, mas se esse é o seu perfil, faça, se sinta bonita, se apresente bonita como a mulher do seu esposo, a mãe dos seus filhos. É importante isso, faz bem para a gente cuidar de si mesma, do cabelo, da maquiagem, da unha, na medida do possível. Se cuide sim, faz bem, te rejuvenesce e te mantém a mãe, né? A mãe é uma presença importante da família. E faz viver, é muito, muito importante. Ô, Cris, agora eu vou fazer uma pergunta, como é uma pergunta, se você já me disse que aqui eles podem cortar, não tem problema, eu só faço se você me liberar. É o seguinte, eu quero perguntar, antes de eu me despedir, né, daqui a pouco a gente encerra, então eu quero fazer essa última pergunta, aí eu vou me despedir deles e eu faço a minha parte e passo a palavra para você se despedir também e a gente encerra. Então essa pergunta eu ia pedir para você falar 3 conselhos que você daria para as mulheres que estão nos assistindo, sejam elas empreendedoras ou não. Você consegue pensar em 3 ou não? Se você conseguir, eu pergunto. Se não, não. Falo 2, eu falo 1. Então... Conselhos. É tão difícil de dar conselho. Eu não sou muito pessoa de dar Não, conselho. por exemplo, um deles pode ser esse que você acabou de falar, porque as pessoas elas entendem mais quando está numerado. Então, por exemplo, a primeira dica ou conselho, seja como for, a primeira dica é essa que eu falei. Não deixe de separar um tempo para você. A segunda, cuide da sua autoestima, independente de você usar maquiagem ou não. Terceiro, faça tudo com amor. De repente pode ser assim. É sempre quando a gente fala dicas, é um resumo, porque as pessoas elas se confundem, entende? Quando você faz um resumão, assim, a última coisa que elas percebem é que foi um resumo. Elas acham que é um assunto novo e marcam porque os numerais eles têm esse poder sobre o cérebro humano, entendeu? Então, você pode citar esses 3 que eu falei e não precisa nem dizer, como eu falei agora há pouco. Você pode citar a maioria, o cérebro não funciona. Então, ela nem percebe que já falou, entendeu? Tá bom? Vamos.
Então vá, o Natan, então a partir daqui agora continua, você corta esse pedaço todo, por favor. Tá bom, Cris, uma última pergunta para você, ó. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista já. Se você puder deixar 3 dicas, 3 conselhos para as mulheres ou homens que estão nos assistindo, mas como a sessão é mulheres inspiradoras, então eu vou pedir licença aos homens e o conselho aqui, as 3 dicas vão para as mulheres mesmo. Quais as 3 dicas ou conselhos que você daria para resumir o que nós conversamos aí? A primeira coisa que eu diria seria: faça tudo com amor, mas um amor incondicional. Seja arrumar a sua casa, seja cuidar dos seus filhos, seja fazer a comida, faça com amor. Um amor que você faz e não espera nada de volta. Você coloca todo o seu amor naquilo que você esteja fazendo no seu dia, seja ir para o trabalho, seja cuidar das crianças, ou seja... A segunda coisa importante para uma mulher é se organizar. Não digo uma agenda com horário, tenho que cumprir isso e não posso sair disso, mas organize o seu tempo, divida o seu dia, de forma que trabalho entre a família e para você. É importante manter o equilíbrio e achar um equilíbrio no meio da confusão do dia a dia, mas na medida do possível nessas 3 fases aí. A terceira coisa que eu falei bastante, mas eu acho importante, é respeitar. Você tem que respeitar você, o seu esposo, os limites e as situações como um todo, e assim você consegue achar a alegria, a felicidade, sabendo que às vezes as pessoas não te falaram aquilo por causa daquilo, não fica colocando coisa na cabeça. Respeitem as situações e você será respeitado de volta na mesma medida. É assim que eu acredito que o equilíbrio e a felicidade, a gente consegue levar a vida muito melhor. Com alegria e sempre com um sorriso no rosto. Legal, pessoal. Olha, as pessoas costumam dizer assim, professor Ivan, mas se o senhor soubesse a vida que eu tenho, não dá para sorrir com tantos problemas. Olha, entenda, o sorriso, Deus não deu um sorriso para você sorrir quando você tem motivos. É o contrário. Deus deu um sorriso para você para que você tenha motivos. Então a gente não tem motivos para sorrir. A gente sorri para criar motivos. Porque o sorriso, ele tem um irmão gêmeo inseparável, que é o riso. Então, quando você sorri, não muito tempo depois, você ri. E quando você ri, tudo melhora. Porque se a vida já dá um pouco de trabalho, com a gente rindo e sorrindo, você imagina com a cara feia. Então, como é que melhora? Sem dúvida. Assim, é difícil a gente falar de dicas porque cada situação é uma situação diferente, cada família é uma família diferente, cada história é uma história diferente, mas a beleza da vida é essa. Deus nos fez diferente, nós somos um diferente do outro, e assim vamos ser até o final de nossas vidas. A gente tem sim que levar com alegria, resolver bem o passado é uma coisa importante, e sorria para o que está vindo à frente. A vida é uma aventura e ela é muito boa de ser vivida. Tem que fazer com alegria e com amor incondicional, sem esperar nada em volta, de volta. Você não se desapegar dessas coisas de porque está fazendo isso, de tramóias, isso consome a vida da mulher. Porque semana passada eu não faça. Que novela, que isso, que aquilo. Se não está te agradando, não assista. Você tem opção. Viva a vida com alegria, faça as suas opções. Se você está estudando, agora é a hora de estudar, seja qual idade que você esteja, estude, faça com boas ferramentas que você vai conseguir absorver mais. Isso é viver a vida com alegria, tudo que a vida estiver te proporcionando. Encare a vida com amor e com respeito, resolva os seus problemas e encare sempre com um sorriso. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Agora você entendeu por que eu convidei a Cris para participar da entrevista aqui com a gente.
Olha, eu espero que nós estamos bem no finalzinho da entrevista. Eu vou deixar que ela termine, que ela se despeça de vocês também, com as palavras, mensagem final aí. Mas antes eu queria te falar o seguinte, ó. Essa série, ela vai continuar ainda durante um tempo e, mediante os comentários de vocês, eu quero convidar a Cris para uma live daqui a algum tempo, para vocês poderem fazer outras perguntas também, né? Aqui eu fiz, como homem, como marido, como pai, eu fiz as perguntas que eu achei que podiam interessar vocês pelos comentários que vocês sempre mandam de outros vídeos. Mas eu quero ainda convidá-la para que carinhosamente ela venha fazer uma live com a gente também, mas vai depender dos comentários de vocês. Então, o que eu quero te pedir, preste bem atenção. Existe uma lei no mundo, uma lei universal, que é a lei da reciprocidade. É um princípio mundial da reciprocidade. Então, veja, eu dediquei quase 1 hora do meu tempo para estar aqui com vocês, gratuitamente. Ela também abriu mão das funções dela para estar aqui com vocês, comigo, e de todo o coração. O mínimo que você pode fazer, preste bem atenção, porque às vezes a sua vida não anda porque você não conhece a reciprocidade e você não devolve para o universo um pouco do que ele te deu. O mínimo que você pode fazer, o mínimo dos mínimos. Se você gostou da entrevista, você dá o teu like. O teu like dá um poder fantástico para o canal e também para o vídeo, para que ele chegue a mais gente. Se você não gostou, você põe o teu dislike, pelo menos você faz alguma coisa. Que reciprocidade é fazer alguma coisa. Você não é obrigado a gostar. Ah, eu não gostei. Não tem problema, põe um dislike, ele vale também. Continuando no mínimo, comente. Comente qualquer coisa que você quiser. Ah, eu gostei mais de tal parte. Ah, eu tenho uma dúvida. Ah, mas e quando tal? Pode colocar nos comentários. Eu amo ler os comentários. Eu tenho certeza que ela vai amar também. Ler, saber o que vocês acharam. Qualquer coisa que você quiser comentar. E compartilha nos seus grupos do WhatsApp, nas suas páginas do Facebook, caso você tenha gostado e ache que outras pessoas possam se beneficiar, se inspirar com isso. Se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita, se inscreve agora e lembre-se de clicar no sininho, porque aí você sempre vai receber notificações de lives, de bate-papos, de entrevistas. Aqui tem vídeo quase todo dia no canal. Tudo foi feito com muito amor, eu sempre faço tudo com muito amor, escolho as pessoas para virem aqui, a gente dedica esse tempo com muito amor, esperando que outras pessoas possam ser beneficiadas. Já somos em quase 1 milhão de pessoas aqui e até o final desse ano nós seremos, antes ainda, até outubro nós já seremos 1 milhão de pessoas aqui. E é um prazer para nós, né? Fazermos isso e estarmos com vocês. Então, eu vou me despedindo de vocês agora, tá certo? Já vou deixar aqui as minhas palavras finais, que sempre são as mesmas, né? Eu desejo que Deus abençoe você, sua casa, seus sonhos, sua família, seu sono, seu trabalho, o seu dinheiro, que haja sempre paz no seu lar, que acima de tudo você tenha uma vida repleta de longos dias, belas noites e toda a felicidade do mundo, como eu tenho certeza que você merece. Cris, a palavra final é sua. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado meu convite, fiquei muito feliz e você ter feito isso com todo o carinho do mundo. Agora as palavras finais são suas e com isso a gente encerra aqui. Ai, Ivan, eu agradeço demais a oportunidade de falar aqui um pouquinho. Eu não, costumeiramente, não falo muito de mim, muito mais fácil eu falar dos meus filhos, do meu marido, mas falar de mim é um pouco difícil, então me desculpa se eu tropecei algumas vezes. Não, ficou mas perfeito. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço de coração e te desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus te abençoe a todos nós. Empreender é uma jornada muito divertida. Tem altos e baixos, é uma roleta russa, mas se você realmente acredita naquilo que você está fazendo, que o seu produto ou a sua ideia, faça, porque é a próxima oportunidade, pode ser a sua. Então, faça com todo amor, com toda a dedicação e nunca deixe de acreditar naquilo que você, nos seus sonhos. Então é isso aí, pessoal. Palavras de uma mulher inspiradora, tá? Obrigado, pessoal. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima entrevista aqui da nossa sessão Mulheres Inspiradoras. Não esquece de comentar aí o que você achou, suas perguntas e suas opiniões. Obrigado.